Olá. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao painel de inovação e sustentabilidade da quarta-feira, período da tarde, né? Dentro da 48ª Expo Citrus e da 44ª Semana da Citricultura. Bem-vindo a todos. Meu nome é Rodrigo Rocha Latado, eu sou coordenador aqui dessa sessão. Queria pedir para os senhores, só uma lembrança, quem puder se lembrar aí, colocar o celular no modo silencioso. No modo silencioso, só para evitar interferência, né? Bom, nós temos então 4 palestras no período da tarde e uma palestra do espaço do expositor. Inicialmente, eu gostaria de convidar o Dr. Ítalo Della Libera Júnior, do Departamento de Entomologia da Exalc, para proferir a palestra sobre crescimento do mercado de bioinsumos e perspectivas para a citricultura. Dr. Ítalo, a gente da coordenação organizadora agradece pelo aceite do convite e desejamos uma excelente palestra para o senhor. Ok? Obrigado. Vamos lá. Aqui não, né? Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer a comissão organizadora e prazer estar com vocês aqui novamente na Semana de Citricultura. Já não é a primeira vez que eu participo daqui, acho que um evento bastante estimulante, né? E eu vou trazer um assunto também aqui que que eu acho que é bastante estimulante, que é falar sobre esse crescimento do uso de bioinsumos, né? Então, a agricultura ela passa por uma revolução em vários sentidos, né?
do ponto de vista de conectividade, automação de processos, de equipamentos. Tem muita coisa acontecendo e não é diferente nesse setor aqui de bioinsumos. Tá? E, então, vou falar um pouquinho das tendências de mercado, o que a gente espera que vai acontecer, né? E da importância que é essa mudança para o cenário, para a visibilidade, para a sustentabilidade da agricultura. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, a gente sempre pensa em bioinsumo, em biocontroladores, aí, biopesticidas, como uma alternativa ao uso de pesticida químico, né? Mas o que a gente está vendo, na verdade, é que muito dos avanços que estão ocorrendo são áreas que o químico não desempenha, então não há nenhuma competição, nenhuma substituição. Daí isso é o que eu vou focar mais parte da minha apresentação aqui. Mas, né, não deixa de ser um mercado que há aí uma certa alternativa realmente, né? E o que mostra nesses gráficos aqui é que o consumo de pesticida, né, no Brasil, né, ele é muito alto, ele vem crescendo, né? Se você pegar aqui dados, né, de 2018 a 2021, tá? Você vê que é um crescimento aqui, especialmente de olhar produção, importação e comercialização. Então, vou pensar, 2021, o Brasil, a estimativa é que deve ter aplicado 1,1 milhões de litros de produtos, tá? E isso está aqui, né, divisão de quem são os mais utilizados por região. Então, esse é um cenário que está aí. Essa aqui é uma outra visão desse cenário, quer dizer, o que mostra nas cores mais escuras aqui são os países que usam uma maior quantidade de pesticida por área de cultivo, né? A gente pode questionar que não, mas por área, por produto, em outras análises o Brasil não usa tanto. Tá, mas o Brasil, nós estamos falando de 1,1 milhões de litros, a cor escura que só perde para alguns países, o Brasil é o 17º, mas são países relevantes do ponto de vista de produção de agricultura, ou país exportador como o Brasil. Então nós precisamos pensar que a agricultura, para o Brasil, que é um grande player, né, na exportação, e a citricultura, né, ainda mais importante, que, né, é o principal exportador, domina o mercado. Então essa questão da visibilidade internacional é muito importante. Então quando a gente mostra o Brasil aqui como dos países que mais usam pesticida por área no mundo, realmente é uma preocupação. Mas esse cenário vem mudando, né? Se a gente pegar aqui de 2015, onde 1% só era biológico, para 2022, que nós já temos 4%, o crescimento, aí se fala aí de 35%, nesse último ano 70% do aumento de biológico. Então, o biológico realmente tem aumentado bastante, né? Nós estamos falando de um mercado que vale aqui 83 bilhões de reais, né? Isso varia por a questão do dólar, mas 2021 foi 15 bilhões de dólares, e ainda há muito espaço de crescimento para o setor de bioinsumos. Por que isso vem acontecendo? Há uma série de mudanças, né, desde o sistema de regulatório, de registro de produtos, né? Em 2012 houve já uma mudança relativamente importante, houve as normativas que chamam da agricultura orgânica, que facilitou o registro. Isso tudo vem facilitando, então, o registro. Em 2013, houve a introdução da Helicobacter parmígera, prejuízo bilionário para soja, milho, algodão, e aí abriu-se a exportação, e nesse momento a gente chama que foi um driver importante, porque os produtores passaram a usar isso em grandes culturas. Isso é um diferencial do Brasil hoje, o uso em campo aberto, em grande cultura. E aí houve essa, né, enxurrada de registro de produtos, chegando a quase 100 produtos registrados por ano aqui em 2019, 20, 21, na verdade 22 aqui, né, 20, 21 e 22 também chegou a próxima 100. Tá? Então, a gente tinha lá em 2013, antes dessas mudanças, 107 produtos, e passamos aí para 2022 para 552 produtos, tá? Julho de 2022. De lá para cá, você vê novos produtos saindo a cada dia, então é até difícil manter isso atualizado. Bem, em termos de mercado, basicamente você vê o crescimento aqui anual, 42% de 2019 a 2020, depois 33%, já aqui em 2022, essa safra grana agrícola 22-23 se fala em 70%, aí dados da CropLife, que reúne esses dados. Mas basicamente, né, dominada aí pela soja, claro, né, uma commodity de mais de 40 milhões de hectares, depois cana, milho, né, entra aqui nessas áreas, aumentou bastante algodão, café, nós já estamos falando em 400 mil hectares de café que se usa biológico,
eu não estou falando em volume de aplicação, mas pelo menos em termos de área onde se aplica biológico. Isso é muito bom, tá? A grande maioria disso aqui é micro-organismo, né? O mercado de macro ele cresce muito timidamente, mas as opções vêm melhorando. Não é só nas grandes culturas, se a gente pegar também as minor crops, as culturas menores, tá? Começando aqui, né, de interesse, a laranja, 2019, 16% das áreas diziam que estavam usando biológico, em 2021 passa a 35%, 19% de aumento em apenas 2 anos. Algumas culturas, como banana, como mamão, por exemplo, nós temos mais de 50% dos produtores usando biológico, e também aí para outras culturas importantes, como melão, como maçã, uva, já uma adesão bastante grande. Bem, o número de produtos que aumentaram muito, existem alguns problemas, assim, não diria problemas, talvez algumas anomalias que a legislação traz, né? Ela facilitou o registro de alguns, que chama de especificação de referência. Então, você tem muitos produtos, né? Aqui está Bovéria, aqui que está com 52, parece, mas na verdade acho que deve quase 90 já. Tá? E na verdade são mesmo isolado, mesmo fungo, mesma coisa, né? Claro, se fala que tem formulações diferentes, mas isso, né, a gente acredita que no futuro isso vai mudar. Nós estamos desenvolvendo vários produtos personalizados para pragas específicas, então nós vamos ter uma diversidade muito grande. Esse dado aqui de 2020, certamente ele não está, ainda tem algumas espécies novas importantes, né? Mas basicamente assim, entre as bactérias, vírus, fungos que estão disponíveis, ainda é um número relativamente pequeno, tá? E o mais importante, para muitas das pragas agrícolas ou mesmo de fruteiras, não existe opção biológica ainda, tá? Então tem realmente aí muito espaço para crescer nesse sentido. Bom, vamos lá. Ok. Esse é um dado importante, tá? Para mostrar, né? Aí eu acho que é um dado que a gente precisa mostrar não só externamente no exterior, mas aqui internamente. Esse é um dado feito por uma agência de consultoria aqui do grupo McKinsey, aqui, onde eles avaliaram no mundo inteiro, né, qual a porcentagem de produtores que estão usando o biológico. Então, se a gente pegar aqui na parte de biopesticida, no Brasil, 55% dos produtores entrevistados já estavam usando o biológico. Segundo lugar, Comunidade Europeia com 23%, e você pegar os Estados Unidos com apenas 6%. Quando a gente olha aqui a parte de bioestimulante, Brasil 50%, Comunidade Europeia 28%, os Estados Unidos com 16%. Tá? E biofertilizantes, o Brasil também liderando com 36% aqui. Ou seja, nós já somos um grande exemplo de uso de controle biológico em grande escala. Tá? Isso não tem... então a agricultura brasileira é muito questionada sobre sustentabilidade. A gente precisa começar a divulgar um pouco mais esses dados. Tá? Bom, esse é um outro exemplo interessante da gente mostrar como é que o controle biológico cresceu em áreas, especificamente, talvez, né, onde o químico não funciona. Tá? Desde a década de 70, se você pegar onde o controle biológico começou, em cana-de-açúcar, era para controlar pragas que o químico não... pragas como broca, que não funcionava, e daí vão vários exemplos. Nematóide, né, é outra questão importante. Se a gente pegar aqui o mercado de nematóide de 2015 para 2022, 7 anos, ele passou de 160 milhões para 1,6 bilhão, ou seja, aumentou 10 vezes em 7 anos. Agora, olha a porcentagem. Químico era 94%, caiu para 25%, e biológico era 6%, passou para 75%. Então, além de aumentar muito, aumentou foi o quê? O biológico aumentou muito. Então, hoje o produtor, ele aplica um bionematicida, ele vê a planta crescer muito mais, independente se ele está vendo o nematóide no solo, se está diminuindo o nematóide ou não, o efeito bioestimulante, o efeito que o nematóide está trazendo para a qualidade do plantio dele, é uma coisa que salta aos olhos. Então, é muito mais fácil adotar num cenário desse. Tá? Então, esse é um dos mercados novos que foram abertos, né, pelo biológico, e hoje é o maior mercado, é o que mais cresce, é o que mais tem produto, é a parte dos nematicida. Então, o Brasil é um exemplo, né? Se você pegar no mundo, basicamente, quem usa biológico usa para cultivo protegido, casa vegetação, ou sistema aberto, mas hortaliça, morango, pequenas culturas. E o Brasil não, nós usamos em grandes culturas, tá? Em volume de área extremamente grande. Nós passamos aqui de 2017 de 6,5 milhões para 24 milhões de hectares na safra 21 e 22. Então é um crescimento realmente exponencial.
Você estima, esse mercado, ele foi da ordem aí, eu tenho um resultado aqui, mas da ordem de, se espera nessa safra 5,6 bilhões e para 2030 da ordem de 17 bilhões. Mas essas estimativas todas acabam ficando defasadas e erradas, né? O mercado cresce acima de tudo que as empresas de consultoria têm projetado, tá? Outra coisa interessante, tá, do cenário brasileiro é que, se a gente pegar o mercado de pesticida, ele é dominado por umas 4, 5 empresas, né? Se a gente pegar a Syngenta, Bayer, BASF, Corteva, domina esse mercado. Mais de 55% no mundo é dominado por poucas empresas. O biológico está ficando a mesma coisa no mundo, por quê? Porque tem muita empresa grande comprando empresa pequena ou vendendo produto das outras empresas. E acaba que elas, então, são o que chama de um mercado consolidado, tá? No mundo, onde você tem poucos atores principais dominando esse mercado. E o que acontece aqui no Brasil, né? Aqui está a América do Sul, mas na verdade o Brasil é o grande player aqui na América do Sul. Nós temos um mercado totalmente fragmentado, tá? Hoje nós devemos ter aí provavelmente uns, sei lá, 200 empresas já vendendo biológico. Isso aumenta numa velocidade extremamente grande. Então, para o produtor, isso é muito interessante, você ter competitividade, você ter opções no mercado, e não apenas uma única empresa que tenta te vender com vendas casadas, para vender uma série de coisas. Então, essa é uma característica também do mercado brasileiro interessante, tá? Bom, nós temos outra questão que aumentou muito, a gente sabe, a gente conversa mesmo no setor citrícola, a pessoa sempre questiona, mas vale a pena investir na produção on-farm? Então, o on-farm é uma coisa também brasileira, né? Quer dizer, a legislação, ela deu uma brecha para o pessoal produzir o on-farm, entraram várias, não só os próprios produtores começando o processo de produção, mas empresas vendendo a ideia de que ele pode instalar isso na fazenda. Então, se fala que hoje nós temos mais de 3.500 fazendas produzindo, mais de 3,1 milhões de hectares sendo utilizados produtos produzidos da forma, na própria fazenda, tá? Isso basicamente é microbiológico, principalmente bactérias, né? Então, tem empresas já vendendo estrutura, equipamentos, kits de produção, e isso, há uma certa ideia que é passada de que produção de on-farm é fácil, que é segura, tá? Então, nós temos visto muitos problemas de as pessoas não conseguirem atender a demanda de produção, de não ter pessoal qualificado. Então, as coisas estão crescendo numa velocidade que talvez o mercado não esteja, né, preparado, né, para adotar e dar vazão a esse mercado. Então, os principais fatores, se a gente pensar no mundo, né, onde usa mais biológico, né, que usava, né, na verdade onde mais usa é o Brasil, mas você pegar sempre a Europa, foi um exemplo, os Estados Unidos, basicamente, o que direcionou isso foi o próprio mercado consumidor, tá? Os próprios varejistas, os retailers, né, que a gente chama os grandes conglomerados, que pararam de importar coisas que vinham com resíduo de pesticida. Então, a questão da aceitação da população foi muito importante. No Brasil foi um pouco diferente, né? Eu falei que primeiro foi a questão de oportunidade, né? Em sistemas onde o químico não funcionava, o pessoal, outro exemplo, né? Café, que eu falei 400 mil hectares. O Endulsulfan, que era um produto de saúde do mercado, não tinha produto que funcionava para a broca do café, tá? E aí o pessoal foi pedindo extensão de registro de bovéria, começando a usar bovéria. Hoje esse mercado é um mercado já, diria aí, bem estabelecido para o uso de biológico, aumentando bastante o uso de bovéria em café. Então, essa questão de oportunidade foi bastante importante, tá? E a questão também de redução de produtos, tá? Talvez isso vá acontecer na citricultura, evolução de resistência para o psilídeo e falta de moléculas novas. Enquanto tiver molécula nova, o produtor vai usando, né? Enquanto o sistema já está montado, é difícil, né? A cultura do produtor é importante, né? Então, isso está acontecendo, essa mudança de mentalidade, principalmente a gente pegar no sistema das grandes culturas, os produtores testaram, experimentaram, gostaram, começaram a produzir on-farm, então isso aumentou demais nessa aceitação, tá? Bom, então as mudanças mais recentes que a gente vê são essas aqui. Primeiro, o que está acontecendo é uma ampliação de portfólio, né? As empresas que trabalham hoje produzindo fertilizantes foliares, adubos organominerais, ou seja, começam a ver uma oportunidade de produzir biológicos e vender biológicos, tá? Isso tem também trazido uma maior possibilidade, disponibilidade de produtos para diferentes grupos de pragas, né? Outra coisa que tem surgido é que muitos dos produtos que têm sido colocados no mercado apresentam maior
uma multifuncionalidade que a gente chama. Eu acabei de falar dos nematóides. Muitos dos bacilos usados hoje para nematóides estimulam o crescimento de planta, produzem hormônio, e esses efeitos têm sido bastante importantes no processo de adoção. Então, há uma tendência de produtos novos saindo com vários micro-organismos, e algumas pessoas até indicando aí como agricultura regenerativa. Tá? E outras questões importantes é aumento de resistência. Né? Produtos que não só têm efeito SIDA, de matar alguma coisa, de controlar alguma coisa, mas também produtos que auxiliem a planta, né, induzindo o sistema de defesa da planta para uma melhoria da sua qualidade, aí, da sua metabolismo da planta. Isso vale para defeito para déficit hídrico, salinidade, então tem muita coisa com efeito multifunção. Né? Então, o que a gente tem visto é que muito desses micro-organismos que estão sendo usados na agricultura, mesmo para aplicação aérea, mesmo que seja um entomopatogênico, ele acaba promovendo o crescimento de planta. Por quê? Porque ele produz hormônios de crescimento de planta, porque ele altera o metabolismo de planta. Então, se a gente olhar aqui, né, nós temos organismos do solo, tá, que tem essa capacidade de colonizar em volta da raiz, na rizosfera da planta, penetrar na raiz endofiticamente, migrar dentro da planta. Da mesma forma, produtos que a gente aplica na parte aérea, né, tem uma série de interações importantes aí das plantas com micro-organismo, induzindo resistência sistêmica, né, promovendo uma série de outras alterações metabólicas que vai trabalhar não só, né, diretamente na planta, mas até entre os micro-organismos. Né? Um nematóide não reconhece uma planta colonizada, porque ele não tem os sinais que ele precisa achar a planta. Tá? A gente chama de quorum sensing também, a relação entre os micro-organismos. Então, quando você coloniza toda a raiz de uma planta, né, ela passa a ser um holobionte, um único organismo. Então, hoje a gente trabalha muito com essa ideia de que a planta não é uma entidade única. Junto dela tem uma série de micro-organismos importantes, seja endofíticos, seja na rizosfera. Né? E aí, esses micro-organismos estão fazendo o quê? Né? A planta, todas as plantas liberam como exudato radicular os fotoassimilados, os carbonos, tá? Que estão sendo, os carboidratos que estão sendo gerados, são liberados nas raízes. Né? Para quê? Para manter como alimento uma comunidade de micro-organismos que estão ali, muitas vezes, desempenhando outros papéis. Por exemplo, mineralizando o fósforo, né? O fósforo que não estaria disponível para a planta, ou mesmo até solubilizando, né, aquele fósforo que está ligado ali extremamente, né, a moléculas de alumínio, de ferro, que na planta não consegue absorver. Esses organismos estão fazendo isso. Então, se a gente pegar nesse estudo aqui, ó, eles pegaram uma série de organismos, tá? Isso tem sido feito muito em mapear microbioma, e estudar quais são os genes que aqueles microbiomas têm. Aí tem uma série de micro-organismos, isso aqui são genes importantes relacionados a metabolismo de fósforo. Né? Aí nós estamos falando de micro-organismos que vão mineralizar, solubilizar, né, esses genes, mostrando que vários desses micro-organismos têm. Por isso que nós temos, né, micro-organismos que muitas vezes né, é um entomopatógeno, aí você vê que ele solubiliza fósforo. Tá? Por quê? Porque no ciclo de vida dele ele tem genes que têm essa capacidade, porque esses organismos vieram de uma relação com planta, uma relação saprofítica. Tá? A vida deles era no solo. Mesma coisa, a gente pegar os bacilos que estão sendo usados para controlar a doença. Né? A gente tem feito uma seleção de bacilos para a promoção de crescimento de planta. De repente aparece que é o melhor é um bacillus thuringiensis. Bom, o bacillus thuringiensis não é usado para matar lagarta. Né? Aí eu seleciono um para solubilização de fósforo. O melhor que foi um bacillus thuringiensis. Então, assim, a gente começa a ver que nós temos uma possibilidade de micro-organismos bastante grande. Tá? Então, outra questão importante, tá? Eu vou passar para um assunto mais, acho que interessante aqui para vocês, é das aplicabilidades disso. A primeira coisa é sobre como que esses bioinsumos, os biológicos de uma forma geral, são importantes nessa nova tendência global, sabe, dos acordos climáticos, a preocupação com a emissão de gases de efeito estufa, aquecimento global. Então já tem estudos mostrando que essa substituição dos biológicos, né, dos químicos por biológicos, podem reduzir aí de 60% a 90% a emissão de carbono. Então isso também, né, para quem é exportador, para quem trabalha com agricultura sustentável, tá, vai ser um papel, um drive importante no futuro na adoção. Tá? Passando um pouco mais rápido, tem um isolado aqui. Perspectivas para a citricultura. Primeiro, o que a gente acha que vai acontecer daqui para frente? Primeiro, aumento de produto, disponibilidade para o produtor. Tá? Nós estamos desenvolvendo, eu sou
diretor de uma unidade de inovação. Hoje a gente desenvolve produto para várias empresas, incluindo para a citricultura. Tá? Então, o que a gente vai ver? Aumento de opções, tá? E fornecedores. Então, quando o mercado ele é mais fragmentado, ele tem uma competitividade maior, você vai ter preços melhores e opções melhores. Melhores formulações. Tá? Se a gente pegar hoje alguns produtos que foram usados na agricultura, para citros, eles foram desenvolvidos para outras finalidades. Aí o pessoal pede uma extensão de registro. Então, hoje nós conseguimos ter produto mais direcionado, específico para o setor e com formulações apropriadas. Porque nós vamos mostrar que, assim, para você ter eficiência para o psilídeo, para ter alta performance, tem que ter um isolado altamente virulento, selecionado para aquilo, uma boa formulação. Tá? Essa boa formulação, hoje, por exemplo, questão de volume de água, né, é um limitante, né, na citricultura. Então, nós estamos desenvolvendo formulações ultra baixo volume, né, mais recentemente, com resultados já bem interessantes, seja para aplicação de avião, aplicação por drones, por exemplo, onde você aplique apenas o produto no óleo, tá, com níveis de 2, 5 litros de óleo por hectare, sem água envolvida. Tá, para que você gere uma gota, essa gota não vai evaporar, ela vai chegar na planta. O que a gente já tem feito, vai chegar no mercado logo, são produtos ultra baixo volume, que você pode colocar ele na água ou no óleo, misturar os dois e aplicar, seja por avião, seja por trator. Tá? Isso deve chegar no mercado rapidamente. Biofertilizantes para a agricultura regenerativa. Também nós temos trabalhado, né, com essas... coisa que eu não acreditava muito, na verdade não era acreditava, né? Era falta de padronização, que é o uso de muitos biofertilizantes, que você fermenta aquilo na própria fazenda e aplica. Nós temos projetos no sentido de padronizar, de ter uma estabilidade, ter um produto à base daquilo, e realmente os resultados são muito interessantes. Né? Esses produtos fermentados acabam estimulando muito o crescimento de planta, e isso poderia ser também uma adoção maior para a área de citricultura. Inoculante para plantio. Plantio de mudas, onde você usa um substrato, que muitas vezes é um substrato para não levar nematóide, doença, você acaba não tendo uma microbiota, e a gente hoje pensa muito, né, em microbioma, em levar uma composição de micro-organismos junto com a planta, e não plantar um substrato que é inerte, que não tem micro-organismo nenhum. Tá? Novos micro-organismos e seus metabólitos. Tá? Essa é outra linha muito importante. Né? Nós temos trabalhado no sentido de usar alguns endofíticos, algumas bactérias, por exemplo, que fixam nitrogênio, que poderia ser utilizada, né, para aumentar o nitrogênio de planta. Ao mesmo tempo, tem bactérias que colonizam a planta internamente, né, evitam a formação de biofilme, de xilela. Então, existe uma possibilidade de ter micro-organismos não só para a parte aérea, para doenças, mas também internamente, que são os endofíticos. Isso nós temos trabalhado também na nossa equipe e voltado também para a citricultura. Tá? Então, aumento de produtos. Isso aqui o primeiro produto que nós desenvolvemos foi o Challenger e o Octane, né, para psilídeo. Desde então, nós já desenvolvemos outros produtos e novos devem entrar no mercado. Essa lista não está completa, tem mais 2, tá? Eu não tinha atualizado ela, do ano passado, tem mais 2 produtos registrados e alguns outros devem entrar no mercado. Tá? Eu vou passar um pouquinho isso aqui, que é a parte de formulação, a importância que é a formulação no desenvolvimento de produto. Tá? Mas, basicamente, o que nós precisamos é melhorar a qualidade da pulverização e a tecnologia de aplicação, geração de gotas pequenas. Por quê? Por causa do psilídeo, o controle indireto, ambiental, ele é pequeno, nós temos que atingir o inseto muito bem. Tá? Então, nós tínhamos determinado que uma dose de 60 ml por metro cúbico de copa seria o ideal. Nós precisamos trabalhar em melhorar essa qualidade, tá? Talvez gerar gotas menores, né, onde a gente tem um melhor molhamento da planta. Então, veja que aqui, quando a gente põe uma gota muito pequena, ela evapora antes de atingir a planta, e uma gota muito grande, ela acaba pesando e não atingindo o alvo. Então, temos que trabalhar com gotas de 60, 80 micras. Uma gota de 240 micras, se eu gerar gotas de 60 micras, eu teria 64 gotas. Então, eu consigo dar uma distribuição melhor e ter talvez uma chance de atingir mais o inseto. E outra coisa importante, o que a gente está vendo, que aonde na agricultura, em soja, milho, onde entrou o uso, especialmente de fungos entompatogênicos, um efeito muito interessante no manejo de várias pragas. E é o que eu chamo de efeito aqui indireto, tá? Que é essa colonização da planta, o que ela leva? Produção de voláteis, redução. Ele induz, é como se fosse uma vacinação na planta. A planta sabe que está sendo invadida, porque esses fungos entram pela folha, não é nem pelo estômago, ele penetra.
ele vive dentro da planta por um período e aciona o sistema de defesa da planta. A planta se sente, então, que quando ela é ameaçada por um herbívoro, uma doença, né, ela liga esse sistema muito rapidamente. Isso é muito interessante, que aumenta, então, a mortalidade de herbívoro, né? Então, muito do efeito que a gente está vendo nas culturas que usam fungo entomobatogênico é esse tipo de efeito. Tá? Isso tem já sido estudado em citros. Tá? A gente já está trabalhando com isso há um tempo, mas tem um trabalho de umas equipes aqui mostrando, tá, que a aplicação de fungo em citros, ele coloniza a planta, e aqui tem mostrando tanto para Bovéria, metarrizo, ele coloniza dentro da planta, ele fica até 56 dias detectável, né? Nós precisamos ver também se a técnica é suficiente, às vezes ele está ali em nível muito baixo, mas ele tem uma permanência. Tá? Em citros você precisa estudar um pouco mais. Eu tenho trabalho com morango, que até um ano depois eu consigo encontrar a maior parte do que tem dentro da planta foi aquilo que eu inoculei. Isso estou falando de metarrizo. Então existe essa possibilidade. Agora, tá, mas ele tem que trazer algum efeito benéfico, né? Esse trabalho aqui mostra que a aplicação, né, de Bovéria, né, nós estamos trabalhando agora com Isária também nesse sentido, mostra que você tem aí 7 dias, em torno de 15%, depende do isolado, de mortalidade indireta. Isso não é mortalidade do produto matando o psilídeo, não. É o psilídeo se alimentando de uma planta que foi inoculada, que dentro dela existe a Bovéria. Tá? E aí eles mostraram e colocando gerações diferentes. Mantive uma geração do psilídeo, segunda geração, terceira geração. O que eles mostraram? Redução do fitness, menor número de ovos colocado pelo psilídeo. Né? Então, comparado aqui com o controle, esse aqui é um isolado, mostrando que ele, ou seja, a tendência de que a população não se desenvolva bem numa planta inoculada. Isso é só para mostrar uma potencialidade, né? Nós estamos trabalhando nessa linha junto com o Fundecitos, para mostrar, para mostrar que existe uma série de linhas, né, que podem ser utilizadas para ver como é que eu colonizo uma planta dentro dela e o que acontece dentro dessa planta com o HLB. Tá? Eu estou desfavorecendo o HLB, eu estou competindo, eu estou deslocando. Então, essa é uma linha que nós estamos trabalhando junto com o Fundecitos também. Então, se veja que há uma grande oportunidade para a adoção dessas tecnologias que já são adotadas nas grandes culturas para ser adotadas também nos sítios. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado. Talvez eu falei um pouco até rápido. Me pediram para deixar uns 5 minutinhos aqui para perguntas, então eu tive que acelerar para deixar a pergunta para vocês. Tá? Ok, professor Ítalo. Então nós temos, gente, oportunidade de uns 3, 4 minutos de perguntas. Quem desejar, por favor, levante a mão, a gente vai levar o microfone. Acende a luz. Alguma pergunta? Boa tarde. Oi, meu nome é Elianca. A pergunta, esses últimos slides passou meio rápido. Qual seria o biológico que está controlando o HLB? Não, eu mostrei que, na verdade, dos slides que eu mostrei, foi feito no psilídeo, mostrando que o biológico, mesmo endofiticamente, né, no caso Bovéria, teve um metarrizo, que na planta ele reduziu a população, causando mortalidade do psilídeo, reduziu a postura de ovos. O que eu falei com relação a micro-organismos que afetam a HLB, aí eu não tenho dados ainda, é uma coisa que nós estamos fazendo no momento, não tem nada nesse sentido, mas tentar buscar o uso de micro-organismos endofíticos, né, para tentar ter uma certa competição, de alguma forma, de que forma eles poderiam eliminar. Isso para a bactéria, isso já foi mostrado, tá? Isso já foi mostrado para a Xylella, para outros grupos, que é possível você reduzir carga bacteriana com endofíticos, para outras culturas, para outras doenças. Não para o HLB, nós não temos nenhum resultado. A citricultura pede socorro, tá? Professor Ítalo, parabéns pela apresentação. Eu queria lhe perguntar o seguinte: fala-se muito de uso de Bovéria, mas tem algumas experiências, especialmente o pessoal da banana,
de Santa Catarina e também do norte de Minas Gerais, uma parte da Bahia também, onde tem sido observado que nem sempre o material, a cepa, a raça de Bovéria produzida, vamos dizer, em São Paulo, ela vai ter um efeito tão bom no controle, por exemplo, de moleque da bananeira, né, no controle do psilídeo. Né? E na República Dominicana tem um pessoal importando Bovéria de Honduras, exatamente uma raça, segundo eles, muito mais agressiva para controlar psilídeo, né? O psilídeo nosso do greening, e pelo menos a informação que se tem, com um resultado muito interessante disso aí. Então eu lhe perguntaria o seguinte, em relação à seleção de raças ou de cepas mais agressivas por região, como é que pode se pensar em termos disso aí? Obrigado. Tá, uma boa pergunta. Eu falei a parte boa, né, a parte bonita, né? Dá espaço para falar um pouquinho dos problemas e os desafios que a gente tem. A primeira questão é a questão de qualidade de produto. Tá? O mercado cresceu demais e tem todo tipo de empresa e realmente esse é um problemático. Nós estamos, junto ao Fundecis, trabalhando numa forma de como o produtor pode ter uma assertividade, uma segurança maior do que o que ele vai colocar na planta realmente tem aquela concentração, a qualidade, a eficácia, a performance que deve ter. Tá? Com relação às cepas, é o que te falei, hoje 90% da cepa no Brasil é uma coisa só, tá? Por uma questão de aproveitar uma normativa da legislação. Não precisamos de Honduras para buscar cepa. Não. A diversidade que nós temos aqui no Brasil e o potencial que a gente tem é muito grande. Selecionar uma ótima cepa, isso é fácil. Agora, a performance de um produto ela é bastante influenciada pela formulação, especialmente para o psilídeo, tá? Porque o psilídeo você precisa tingi-lo, ele produz uma serosidade muito grande, ele tem os acantos, aquela estrutura que ele não molha bem, então você tem que ter um bom surfactante. Então a formulação é fundamental. E às vezes a formulação muitas vezes você pega um produto de Honduras que funciona muito bem, você vai ver o que está matando não é nem né? Nós já fizemos uns testes aqui que na verdade era a formulação que estava matando. Tá? Então, assim, hoje a gente tem, junto com o Fundecis, fazendo talvez um apoio maior para o produtor, justamente para esclarecer essas coisas. Tá? Então, você está certa, a pergunta em relação às cepas, aos strains ou isolados, como queira chamar, é fundamental. E aí, nós estamos aumentando, o que vai sair no mercado é tudo coisa com exclusividade, não é essa cepa de referência, tá? Vai ser coisas bastante novas, que já tem alguns. O próprio produto Challenge Octane e outros que nós colocamos aqui, tem mais uns 3 ou 4 produtos aqui que são nosso, isolado, Exal, que foram especificamente selecionados para o psilídeo. Tá? Só o volume de aplicação, a tecnologia de aplicação requer um produto específico para o psilídeo. Tá? A empresa faz um produto para praga XYZ e quer vender para o psilídeo, ótimo. Precisa comparar, ver se funciona. Né? Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais nessas questões aí. Pessoal, boa tarde. Vinícius, aqui do Rio Grande do Norte. Professor, eu queria saber, questão de bocacha, a gente usa muitos complexos de micro-organismos, mas a quantidade de usar esses micro-organismos, já tem algum estudo relacionado a, vamos colocar 1 litro por hectare por mês, quando é que a gente para de usar? Muitas empresas fornecem vários insumos, né? Tanto bocacha como Bovéria, tricodermas, mas a gente não sabe a quantidade e quando parar. Não, isso é um desafio, porque o que está na bula do produto geralmente não é exatamente aquilo que você deve usar. Tá? O pessoal põe uma margem grande para facilitar registro, porque ele testou no laudo de eficácia agronômica, ele tem que fazer em função daquele laudo. Então, o produto às vezes está registrado há mais tempo, então a concentração dele que está na bula é uma coisa, na verdade eles acabam colocando uma quantidade maior, mas o que a gente tem visto é que o produto tem muito menos. Tá? Então, esse realmente é algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar. Com relação à frequência de aplicação, aí tem uma particularidade, né? Assim, por exemplo, a gente trabalha, por exemplo, cana, você pode aplicar com um período extremamente longo. Assim, a gente sabe que o produto fica no campo, os indivíduos estão infectados, até 60 dias eu consigo encontrar os indivíduos infectados por aquele produto que eu apliquei, já fiz isso com marcadores microsatélites.
Mas para uma praga como o psilídeo, que o grande problema é a reinfestação, é a entrada de áreas externas, você vai ter que ser uma aplicação grande, não vai ser, assim, o período residual dele, ele não vai ser grande, não vai ser nada, assim, a gente tem até estudo de período residual em termos assim, olha, se você, tem alguns trabalhos publicados mostrando que os pulgões que matam e alguns outros insetos que existem na planta de citros geram potencial de inóculo que fica no ambiente e acaba gerando algum nível de controle depois. Tá? A gente não pensa no psilídeo porque você tem muito pouco psilídeo na área e que não vai gerar quase nada relevante, mas essas outras pragas é importante. Mas eu acho que sim, o controle do psilídeo é de choque, tá? Então você vai ter que fazer numa escala de aplicação com uma certa frequência realmente, tá? Aí provavelmente não muito diferente do químico, porque ele não vai ficar no ambiente, vai ficar, não, ele ficaria num sistema como cana, que é mais fechado, mais úmido, onde o nível de dano aceitável, ele é alto, tá? O psilídeo que transmite doença, nós vamos ter que trabalhar com aplicação de choque. Mas isso tudo, assim, é o que estava faltando. Existiam opções no mercado, mas o posicionamento desses produtos no mercado, mesmo as empresas que registraram, elas fazem isso, né? Mas assim, não tem... É o que nós estamos fazendo junto com o Fundecidos agora, tá? Tentar facilitar essa interpretação para o produtor. Porque você vai pegar um produto, você precisa saber, não, esse produto, a concentração dele é 10 a nona por ml, o outro tem 5 vezes 10, 5 vezes mais, o outro tem muito mais, vai sair um com 10 vezes mais agora. Tá? Então, o preço é diferente, como que você vai colocar ele no posicionamento dele vai ter que ser diferente. Então, o biológico não é químico. Então, o que está faltando para nós hoje é consultores, pessoas especializadas, justamente para dar esse direcionamento. Né? Bom, pessoal, então vamos agradecer ao professor Ítalo, agradeço ao professor em nome da comissão organizadora. Bom, rapidamente então vamos passar para a segunda palestra, convidar o Dr. Fernando Alves de Azevedo, que é colega pesquisador aqui do Centro de Cultura, para proferir uma palestra sobre experiência na certificação de uma propriedade citrícola. Obrigado, Fernando. Agradecemos o Fernando pelo aceite do convite da comissão organizadora. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, pessoal.